Irmãos, boa noite, graça e paz à igreja, a vida dos irmãos, aqueles que estão conosco nesta noite, aqueles que também estão nos visitando, que Deus abençoe os irmãos que nos acompanham também através das redes sociais, que a bênção do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um dos irmãos. Irmãos, hoje nós queremos estar concluindo João capítulo 3, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em João capítulo 3, nós vamos dos versículos 22 hoje até o versículo 36, nós vamos concluir aí esse capítulo. Para poder ganhar tempo, vou fazer o seguinte, eu não vou ler todo o capítulo agora, o irmão deixa a sua Bíblia aberta, no capítulo 3, e aí então o irmão vai poder me acompanhar. Eu vou seguir pausado, só para a gente poder ganhar tempo na nossa exposição. Irmãos, nós temos aí no capítulo 3, que é a conclusão daquilo que João, o evangelista, o escritor do texto bíblico, ele nos mostra aí neste diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos. E agora nós temos uma mudança de cenário, é uma mudança na geografia. É muito provável Nicodemos ter encontrado com Jesus na região de Cafarnaum. A região de Cafarnaum é a região norte de Jerusalém, ou seria a região, hoje, região da Palestina. E agora então, o texto diz que Jesus saiu daquela região norte e foi para a Judéia, que é a região mais então a sul. Diz assim o texto: depois disto, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. E aí então nós temos aqui uma introdução do nosso cenário bíblico. É isso que João está fazendo. João está pegando esse trechinho, João Evangelista. Ele está fazendo uma transição para nos narrar algo importante. E essa narrativa de João, que a partir do versículo 25, ela vai nos mostrar um pouquinho daquilo que Jesus Cristo conversou com Nicodemos até o versículo 21. Aquele diálogo de Jesus Cristo, quando ele falou: necessário vos é nascer de novo. E aí então nós temos o texto clássico da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí então o nosso texto agora ele vai fazer aqui uma nova construção, mas nós temos um cenário diferente, é uma outra região onde Jesus Cristo foi. E só para os irmãos terem aí uma ideia daquilo que também está acontecendo aí na região da Palestina, que os irmãos têm ouvido falar, região de Israel. Então Jesus Cristo está justamente aqui nesta região onde tem acontecido lá os ataques. A região da Palestina seria toda aquela região ali, faixa de Gaza, região norte, que era onde está a terra de Nazaré, onde Jesus nasceu. E agora então Jesus Cristo desce. Isso se nós olharmos no mapa. Eu não produzi um mapa aqui no PowerPoint, mas se nós olharmos no mapa, está mais abaixo, mas é uma região mais alta. Ela está mais acima do nível do mar. Ainda que nós temos lá o Rio Jordão passando ali naquela região, mas ela é uma região mais alta. O Rio Jordão está mais baixo, por causa das montanhas, e Jerusalém fica num plano mais alto. Nós sabemos, olhando também para o próprio lugar onde
Davi construiu o templo, que é Salém, lá no Velho Testamento. E ali deu-se o nome, então, de Jerusalém. Irmãos, nós temos aqui nesse texto, tem um propósito, é nos mostrar o ápice final. Aqui João ele está fazendo aqui um momento também de confrontação a dois ministérios que não deveriam estar competindo. O propósito é Cristo. Isso acontece no meio evangélico. Nosso propósito é adorarmos a Cristo. Mas nós sabemos que nesse meio evangélico, várias igrejas evangélicas estão, parece que, competindo com o mesmo público. E aí, então, faz-se cenários e atrações para buscar as pessoas, sem esquecer ou esquecendo que o nosso propósito é Jesus Cristo. E aí nós temos um momento delicado, quando, então, João está nos mostrando que isto aconteceu antes de João Batista ser preso, e nós sabemos que o ápice do ministério de João Batista, o momento mais alto, foi a grande confrontação que João Batista fez com Herodes. João Batista fica inquieto com o pecado do rei Herodes, está lá narrado em Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6, quando então João Batista ele é preso, e aí depois, durante uma festa, então ele é decapitado. Mas nós temos João Batista mais uma vez nesse cenário, batizando, e ao mesmo tempo, num outro lugar, estava também batizando os discípulos de Jesus. A mensagem pregada por João Batista, conforme nós temos o conhecimento a partir de Mateus e também já mencionamos aqui no início do Evangelho de João, é o batismo do arrependimento, a necessidade de se viver uma vida regrada debaixo da vontade de Deus. Ainda que João Batista não estava debaixo da autoridade direta de Jesus, mas João Batista estava debaixo da autoridade de Deus. E nós sabemos que o batismo de João Batista, o batismo ministrado por João Batista, vinha para cumprimento também das Escrituras. Para alguns, a mensagem de João Batista, ela também era dura, trazia palavras duras, e ainda assim atraía muitas pessoas, a ponto de João Batista declarar para alguns que vinham ao batismo: raça de víboras, quem vos ensinou este caminho? Por quê? João Batista entendia que aqueles homens iam até João Batista, até ele, pela hipocrisia dos seus corações. Então não importa, uma das primeiras marcas do batismo seja de João Batista ou após o ministério de Jesus, que é o batismo ministrado pelos apóstolos, chegando até nós, é antes de tudo um arrependimento pelos nossos pecados e o desejo profundo de uma mudança de vida. Por isso Jesus Cristo falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Não há um verdadeiro batismo sem uma mudança de vida. Não existe um verdadeiro batismo sem experimentarmos uma nova natureza. Há 2 domingos, a escola bíblica tem falado sobre 2 palavras. Primeiro é compromisso. Um compromisso que nós assumimos quando dissemos que estávamos dispostos a crer em Jesus Cristo como Senhor e o nosso Salvador. E a segunda palavra é comprometimento. Hoje pela manhã o irmão Nivaldo dando aula, ele deu mais um engate, engatou uma segunda marcha tratando desse assunto. A vida cristã
ela precisa ser absorvida por nós com essa identidade, esse desejo no nosso coração. Eu tenho compromisso com Cristo, mas eu estou comprometido com o reino de Deus. Não dá para nós dizermos que somos cristãos sem estarmos comprometidos com o reino de Deus. Lembra daquele jovem que queria seguir a Jesus e falou que guardava todas as leis? Que guardava todas as leis. E aí então Jesus Cristo falou: se você quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele guardava a lei, ele era um religioso, mas ele precisava estar envolvido, se comprometer com o reino de Deus. É isso que nós estarmos comprometidos. Os discípulos de Jesus, eles precisavam entender isso. Eles precisavam compreender isso, tanto de João Batista quanto de Jesus Cristo. E é interessante que esse texto nos faz esse confronto, nos mostra aqui esses dois pontos da vida cristã. Aqueles que precisavam experimentar um arrependimento, os discípulos de Jesus, eles estavam experimentando isso. Eles estavam dispostos a caminhar, se arrepender, a mudar de vida. Os discípulos de João, eles já viviam isso, mas ainda assim, eles precisavam absorver, da mesma forma que os dois. Só que eles ainda não estavam entendendo a essência do ministério. E aí então nós temos aqui um segundo aspecto, que eu quero dividir esse segundo aspecto em 3 partes do nosso texto. O testemunho de João Batista. O testemunho de João Batista, ele é marcado pelo quê? Vamos voltar ao nosso texto bíblico, versículo 25. O testemunho de João Batista, ele é marcado pelas dúvidas do reino de Deus. Primeiro aspecto do testemunho de João Batista. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A dúvida que surge aqui, traz aqui essa discussão. João Batista, ele estava testemunhando de uma nova vida, falando das coisas acerca do reino de Deus, convidando as pessoas que vinham até ele a um arrependimento. Essas pessoas experimentavam um arrependimento, um desejo de mudança, então elas eram batizadas. Mas agora, entre os dois grupos de discípulos, surge aqui algumas dúvidas. O primeiro grupo, o grupo de João Batista, vê os discípulos de Jesus Cristo batizando no outro local. E aí então entra um certo judeu para discutir algo que não tinha nada a ver. Era uma questão da religiosidade judaica. Nós voltamos então ao tema da purificação mais uma vez. Nós já vimos isso lá no capítulo 1. Nós vimos isso no capítulo 2 do Evangelho de João. Nós vimos agora então no capítulo 3, nascer da água e do Espírito, o que Jesus Cristo estava tratando com Nicodemos. Nascer da água era aquilo que estava ainda na mente judaica, das experiências ou dos cerimoniais de purificação para participar das festas ou dos festivais. Lá no capítulo 2 nós encontramos a mesma situação, quando até por ocasião do milagre, da transformação da água em vinho. Quando então a água é colocada nas talhas utilizadas para purificação. Não somente nos momentos normais, mas também
talhas utilizadas nos cerimoniais de purificação. E aí, esses homens estavam entendendo que o batismo era um cerimonial de purificação, ou o judeu entendia desta forma, que fazia parte de um cerimonial de purificação, assim como acontecia na Páscoa e em outras festas. Ou seja, eles estavam colocando o batismo como algo literal e não espiritual. Jesus Cristo falou para Nicodemos que nascer da água é espiritual. É uma nova experiência. O que nós precisamos entender, que nós precisamos compreender, que o dia que nós declaramos a Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, o dia que nós descemos nas águas, não foi uma cerimônia material, mas ela é espiritual. Romanos capítulo 6. E essa discussão ainda acontece no meio religioso, quando alguns colocam o batismo apenas como algo simbólico, entendendo que precisa haver um segundo batismo, quando então a pessoa tem que ter uma nova experiência, e alguém vai e pergunta: você já foi batizado no Espírito Santo? Ou em qualquer outra coisa semelhante. Irmãos, o batismo nosso, ele tanto tem uma simbologia apontando para o nosso arrependimento, mas não é uma purificação cerimonial. Porque senão, cada um que se batizasse ali, deixaria ali na água os seus pecados. Aí o último coitado, né? E não é isso que acontece. É apenas uma simbologia, apenas aponta para algo espiritual. Então o batismo não tem nenhum valor. Cristo nos ordena que aquele que crer e for batizado será salvo. Então o batismo, ele tem um sentido de nós professarmos a nossa fé em Jesus Cristo de maneira pública. Mas também o batismo nos ensina que naquele momento, quando nós descemos as águas, nós estamos nos comprometendo com o reino de Deus. Ainda que o dia que nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós já estávamos dispostos a se comprometer com Jesus Cristo. E este comprometimento, ou nós estarmos não somente assumindo um compromisso, mas comprometido com as coisas do reino de Deus. É tudo aquilo que envolve o reino de Deus. E quais são os pilares principais do reino de Deus? É adoração ao Senhor, é nós estarmos em comunhão, porque a minha adoração não é só aqui. Eu adoro a Deus 24 horas por dia, até quando estou dormindo. Porque somos servos de Deus. E se Deus vier nos buscar quando nós estivermos dormindo, assim vamos estar com Ele. Nós adoramos a Deus em comunhão, igreja local, e também nós adoramos a Deus quando compartilhamos uns com os outros, seja o evangelismo, seja nós falarmos de Jesus para as pessoas, cuidarmos, servirmos ao Senhor, como já foi falado nesta noite. Apenas eu estou colocando para vocês, o princípio da adoração, o princípio da comunhão, que aí entra aqui, discipulado, evangelismo, serviço. Esses são os pilares. Se nós falarmos aqui os pilares da igreja multiplicadora, da mesma forma, nós vamos envolver esses princípios. Apenas os 3 últimos se dividem de forma diferente. Agora, se eu
negligencio a minha vida com Deus, eu negligencio a minha vida de adoração com os irmãos, eu estou negligenciando o corpo de Cristo. Eu estou dizendo que o corpo de Cristo, que é esse meio aqui, ainda que seja aqui igreja local, não presta para nada, para a minha vida. Não me edifica, não me leva ao crescimento espiritual. Irmãos, é isso que nós precisamos entender e nós precisamos crescer diante desses propósitos. Então, as dúvidas que eles tinham era apenas porque eles não conseguiam olhar para aquilo que era muito maior dentro dos propósitos de Deus. E aí eles discutiam por que Jesus Cristo estava batizando junto com os seus discípulos em outro lugar. Por que eles não, Jesus Cristo junto com os outros discípulos, não estava aqui junto com João Batista? E aí João Batista nos ensina também uma outra lição. E vamos olhar aqui o que João Batista vai nos ensinar, aquilo que ele já havia falado lá atrás, a humildade de um discípulo de Cristo. Vamos aos versículos 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber aquilo que lhe é dado do céu. Vós mesmos são testemunha de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e o que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Esse texto aqui, essa palavra de João Batista, ela tem um sentido no meio evangélico e na nossa sociedade assim fantástico. Primeiro que João Batista, ele nos mostra aquilo que nós somos hoje. A primeira lição aqui que a gente tem, João Batista está nos falando: olha, nós aqui não somos nada. Nós estamos aqui para apontar para Cristo. A igreja, ela não é a luz sem apontar para Cristo. Ainda que Jesus Cristo nos fala que nós somos a luz deste mundo, mas sem Cristo nós não brilhamos, nós não iluminamos. O nosso papel não é sermos estrela, como o meio evangélico hoje está criando. Pastores hoje, músicos hoje estão se tornando estrela. Eles estão buscando o holofote para eles. Estão buscando a luz para eles, a ponto de alguns pastores, eles escurecem toda a frente da igreja, apagando luzes, pintando a igreja de preto, e enquanto eles pregam, surge então um holofote, porque eles querem andar ali naquilo que eles chamam de altar. E aí então, quando eles estão pregando, eles estão ali andando, e a luz vai acompanhando eles. Essa é a ideia do meio gospel de hoje. Eu assistia um vídeo esta semana de uma cantora pregadora, e ela descia do carro e as pessoas ovacionavam ela, dizia ídolo, ídolo, e um monte de palavras, como se aquela pessoa estivesse recebendo a adoração. Enquanto nós olhamos para a Bíblia, quando Pedro e João realizam um milagre, ele repreende toda a adoração. Eles não aceitaram a adoração. Os músicos de hoje, os pregadores de hoje, eles aceitam serem ovacionados, aplaudidos, serem adorados. Eles têm se tornado verdadeiros ídolos gospel. João deixa muito claro: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Ou seja, ele está ali
realizando aquele ministério porque Deus o concedeu. Vocês mesmos são testemunha de que eu disse, eu não sou o Cristo, ou seja, não sou eu que devo ser adorado, mas eu sou aquele que foi enviado diante dele. Eu vim para abrir o caminho. O papel da igreja é apontar para Cristo, anunciarmos o reino de Deus. Tem uma frase que nós temos colocado aí aqui nas nossas telas: transformando vidas para a glória de Deus. Irmãos, eu creio plenamente que nosso ministério como cristão é levarmos vidas para que elas sejam transformadas para a glória de Deus e não para a glória da igreja. Vidas possam vir, através desta igreja, serem transformadas, experimentarem uma transformação através do Espírito Santo. Mas tudo é para Ele, é para a glória dEle, não é nossa. Nós não temos aqui nenhuma proposta ou intenção de lotarmos esta igreja para dizermos que a nossa igreja está cheia. Mas queremos sim que essa igreja esteja cheia de pessoas transformadas pelo Espírito Santo de Deus. A proposta de uma igreja precisa ser essa: levarmos vidas a uma transformação para a glória de Deus. João faz aqui uma comparação. A noiva pertence ao noivo. Nós pertencemos a Cristo. A igreja é a noiva. Cristo é o noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e o que o atende e o ouve. Nós somos o servo, que estamos aqui para prestarmos serviço a Cristo Jesus, que é o Senhor. Nós estamos comprometidos com o reino de Deus, comprometidos com o nosso Senhor. Nós não estamos aqui somente para cumprir uma missão no sentido de, olha, eu estou aqui apenas para bater o meu cartão ou cumprir o meu compromisso. Eu fui à igreja, agora eu volto para casa e está tudo bem. Ou eu vou à igreja pela manhã e à noite está tudo jóia, porque eu já bati o meu cartão, eu cumpri o meu compromisso. Irmãos, eu preciso estar comprometido. E comprometido é com o reino de Deus. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. E aí então é necessário que ele cresça e eu diminua. João sabia o seu ministério, ele conhecia o seu chamado, e ele sabia aquilo que era propósito de Deus sobre a sua vida. E aí então João nos aponta para o reinado de Jesus Cristo. Versículos 31 ao 34, aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra, e ele fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aquele que dá o Espírito sem limitações. O Pai o ama e o Filho entregou em suas mãos. E aí então João, para concluir aqui a sua fala, ele então aponta para o reinado de Jesus Cristo. Ele aponta para nos mostrar o propósito de Jesus Cristo sobre esta terra. Por isso essa conclusão de João Evangelista nos mostra a primeira parte lá de Jesus Cristo conversando com Nicodemos. Aí agora João, o evangelista, ele conclui aqui o capítulo 3. Aí eu deixei aqui o versículo 36 para o final, mas João, ele de maneira dirigida pelo Espírito Santo, de maneira bem fantástica, ele nos mostra: aquele que vem do alto está acima de todos nós, Cristo Jesus. É Ele que reina e é Ele que é soberano. É por isso que esse livro nos mostra
a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, João Batista nos mostra que Jesus Cristo é que veio do alto, é que veio dos céus, e ele sabe aquilo que ele está falando. E ele está acima de todos. E aí ele fala, aquele que é da terra, fala das coisas da terra. Que é ele, João Batista. Ele só pode falar daquilo que ele tem conhecimento. Então, levar as pessoas ao arrependimento, a uma mudança de vida. João Batista só podia apontar para as Escrituras. Estou te convidando a mudar de vida, a uma mudança de vida. Era só isso que ele podia fazer. Mas Jesus Cristo nos mostra que, além de uma mudança de vida, ele abre as portas para uma vida eterna. João 3,16. Ele nos dá muito mais daquilo que o homem pode te oferecer. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Ou seja, confirma que Deus é poderoso para transformar vidas. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. E assim nós somos entregues nas mãos de Deus. Mas, se assim permitirmos que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. Porque senão nós vamos continuar apenas tentando maquinar uma religiosidade, que era a vida de Nicodemos, antes de ter um encontro com Jesus. Jesus Cristo falou para Nicodemos, olha, se eu estou falando de coisas terrenas, você não consegue compreender, imagine se eu falar das coisas do céu. Quantas são as vezes que nós levamos as pessoas a entender as coisas desse mundo e as pessoas não conseguem compreender? Necessidade de mudança, coisas assim humanas, coisas pessoais. Você está passando por luta, você está passando por problema. É só você mudar o teu estilo de vida. Coisas humanas, coisas pessoais. Busque as coisas de Deus, para que Deus possa trabalhar na sua vida. Deus possa mudar a sua história. Isso são coisas humanas. O que muitas das vezes nós conversamos no aconselhamento. Mudanças pessoais. Que a pessoa pode fazer e alcançar algo que aí fica por Deus. Mas é só atitudes humanas. Fazermos aquilo que agrada a Deus. São atitudes humanas que nós podemos fazer para mudar a nossa história, para mudar a nossa caminhada. Irmãos, nós podemos experimentar a graça, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Basta nós estarmos dispostos a fazer a vontade do Senhor. E para nós concluirmos, eu quero deixar para você aqui o versículo 36. Versículo 36 nos diz então, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem o rejeita, o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O texto aqui está dividido em 3 partes. O versículo 36, eu quero destacar as 3 partes aqui do versículo 36 para você. Para concluir então o capítulo 3, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aqui é a salvação, é a certeza da salvação. Quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tem a vida eterna. É isso aqui, é a certeza da salvação. Não existe no meio evangélico espaço ou brecha para que um cristão tenha dúvida se ele é salvo ou não. Olha o que eu falei.
no meio evangélico, biblicamente, não existe espaço para que um verdadeiro cristão tenha dúvida se ele é salvo ou não. Porque se ele tiver dúvida, ele não é um cristão. Está faltando alguma coisa nele. Se eu tiver dúvida se eu sou crente ou não, é porque alguns princípios bíblicos eu não estou cumprindo. Aí por isso que aí a pessoa fica em dúvida. Ele tem uma prática de pecado, ele vive na prática do pecado, ele não consegue ter uma experiência com Deus, ele não consegue se sentir incomodado pelo Espírito Santo de Deus, e aí então ele tem dúvida. Porque às vezes ele não é um cristão. E cristão estou falando no sentido bíblico. É por isso que a palavra crer, ela não pode ser diminuída somente em eu falar, não, eu creio em Jesus Cristo, mas tu crê e vive uma vida com Cristo, ou simplesmente você diz que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque quando eu leio Romanos capítulo 9, e o capítulo 10 também vai me ensinar esses princípios, que é com a boca que se confessa a salvação, se confessa a Cristo, é que se confessa para a salvação, mas é só eu falar e o coração. A boca fala o que o coração está cheio. Mas será que meu coração realmente está cheio de uma vida com Deus? Aí eu volto naquilo que eu falei da escola bíblica. Eu tenho compromisso com Cristo, mas eu estou comprometido com o reino de Deus, comprometido com a missão, comprometido com o chamado de Jesus Cristo sobre a minha vida. Quem crê no Filho tem a vida eterna, tem a certeza da salvação, tem a certeza de uma vida com Deus. E essa vida é plena. Jesus Cristo nos fala que aqueles que Deus deu a ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Se você se sente incomodado, você se sente necessitado, é porque Deus tem te atraído. Mas nós precisamos entregar a nossa vida verdadeiramente nas mãos do Senhor, para que Ele possa reinar. A segunda parte do nosso texto diz que Deus não rejeita. Já quem o rejeita, o Filho não verá a vida. Deus não nos rejeita, mas aquele que rejeita a Cristo Jesus, então Deus o rejeitará também. E aí entra algo mais profundo. O que significa rejeitar a Jesus Cristo? Esse é o problema da religiosidade. A religiosidade, muitos dizem que são cristãos, mas não querem estar comprometidos com Cristo. Vive apenas uma vida aparente, uma vida religiosa. Mas quando eles têm que se submeter à autoridade, à vontade de Deus em sua vida, se submeter à palavra de Deus, aí eles não querem. Quantas vezes, fazendo evangelismo, nós pregamos o evangelho, falamos que Deus te ama, que somos pecadores, que você precisa de Jesus Cristo, e aí perguntamos, você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Você está disposto a mudar de vida, abandonar o pecado? Não. A pessoa até aceita tudo que você fala, concorda com tudo que você fala, mas ela não está disposta a viver uma vida com Cristo Jesus. Então ela está rejeitando a Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Por mais que ela diga que não, mas ela está rejeitando a Cristo. E aí então a terceira parte do nosso texto nos diz que a ira de Deus está então sobre ele. Esse texto é um pouco mais complexo. Como a ira de Deus está sobre ele? Poderia destrinchar aqui esse texto em mais meia hora com os irmãos. Só essa frase. Só essa frase. Mas eu só quero te dizer o seguinte: todas as vezes
que você tenha uma atitude que desagrada a Deus, a ira de Deus está sobre você. Todas as vezes que você tem uma atitude, ações e práticas na sua vida que desagrada a Deus, que é contrário à palavra de Deus, a ira de Deus está sobre você. E o texto é tão complexo que nos diz o seguinte: permanece sobre ele. Olha como, às vezes, nós precisamos realmente nos voltarmos para o Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. É por isso que João, o evangelista, lá na sua primeira carta, capítulo 1, ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, meu amado, meu querido, meu irmão, você que está nos ouvindo nesta noite, antes de você dormir, dobre o seu joelho. Ah, não, mas hoje eu não fiz nada que desagrada a Deus. A Bíblia diz que todos os dias precisamos pedir perdão a Deus. Todos os dias. Porque se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Então, precisamos pedir perdão a Deus. Você ainda não fez isso na sua vida, pelos seus pecados, assim o faça, para que a ira de Deus não permaneça sobre a sua vida. Se você ainda não se comprometeu com o Senhor, tenha esta oportunidade nesta noite. Se comprometa com Deus. Não viva uma vida somente de compromisso, mas comprometido com o Senhor, comprometido com o reino de Deus, para que a graça, a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém. Baixe a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai de graça, Pai de misericórdia, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Eu quero, Senhor Deus, neste momento, ó Pai, colocar, Senhor, a tua igreja, colocar o teu povo debaixo da tua graça, do teu poder, debaixo das tuas misericórdias. Fala conosco, Senhor Deus, nesta noite. Fala em cada coração que aqui se encontra. Ministra com teu poder, com a autoridade do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.